Se tem uma coisa que quem tá iniciando na programação não entende perfeitamente, é você trabalhar com closure ali, tá? Sabendo disso, eu já criei um vídeo sobre isso, também falei de escopo, namespace em vídeos anteriores, tá? Antes de você continuar seguindo essa aula, eu recomendo fortemente que você assista lá o nosso vídeo de closure, pra você não se perder aqui no conteúdo todo, porque esse é um assunto um pouco mais complexo, e aí eu quero que você entenda primeiro closure, pra depois você entender, por exemplo, decorators, que eu vou te mostrar aqui ao longo das aulas, e aí sim você entender o porquê a gente utiliza essas coisas aqui, porque se você não entender, acaba acontecendo de você não saber quando utilizar isso aqui, ok? Então, dito isso, o que a gente vai falar nessa aula aqui? A gente vai falar sobre o ParamSpec, ou Parameter Specification, na nova sintaxe. E também eu vou te mostrar um lugar onde eu tive que misturar as duas coisas, a nova sintaxe com a sintaxe antiga, por conta do concatenate. E aí você vai entender isso aqui, tá? Mas só pra gente saber o que a gente vai aprender aqui nessa aula, primeira coisa é o seguinte, ParamSpec normal, eu vou te mostrar um exemplo super simples aqui, bom e ruim, e aí o porquê que a gente vai utilizar ParamSpec, e também eu vou te mostrar isso com closures e decorators em geral. Ainda assim, decorators super simples aqui, tá? E depois desse decorator simples, a gente vai entender o porquê que a gente utilizaria ParamSpec mais concatenate, para que eu precisaria disso, né? E como utilizar isso aqui também. E aí sim, depois que a gente fizer todos esses exemplos, eu vou te passar uma especificação aqui do Decorator Factory, que é um decorator que tem um passo a mais. Você já deve ter visto isso, né? Algum decorator que tem alguma configuração que você passa para dentro dele. Isso é chamado de Decorator Factory, porque você tem uma função que vai fazer a configuração do decorator e vai retornar o decorator, e aí sim você vai ter o decorator ali com o wrapper, tudo bonitinho. Eu vou te mostrar isso aqui, tá? E aí nesse caso, esse exemplo aqui, ele é bem mais complexo. Por quê? Porque eu tentei fazer entre aspas, até brinquei ali, né? Um micropydantic mais pobre ali. Por quê? Eu vou fazer um decorator que valida os tipos em tempo de execução, tá? No caso. Então, esse exemplo vai ficar mais complicadinho, mas vai te ensinar meio mundo de coisa nova que eu te garanto que, pelo menos, uma delas você nunca viu na vida. Então, essa aula tá bem legal aqui. Tô bem empolgado pra te mostrar essas coisas aqui, tá? Então, voltando, agora que a gente já sabe o que a gente vai ver, vamos falar aqui do ParamSpec, ou Parameter Specification, tá? O que é isso? O ParamSpec, ou Parameter Specification, serve para representar uma lista completa dos parâmetros de uma função qualquer. Ele guarda tudo o que é relacionado aos parâmetros da sua função quando ela passa dentro de outra função, como tipo, ordem, posicionais, opcionais, etc. Ao capturar a assinatura, você consegue passar os seus dados adiante para outros locais. Assim, quando a sua função passar dentro de outra função, os tipos dos parâmetros podem ser mantidos. Pode ser que você não tenha entendido nada, mas vamos aos exemplos para você entender isso aqui, tá? Esse é um exemplo super simples, eu espero que todo mundo consiga entender isso aqui facinho, ó. Imagine que eu tenho uma função aqui, tá? E essa função, ela espera receber uma outra função nos argumentos ali dela. Então, como que eu tiparia isso? A gente já viu isso antes, quando eu espero receber uma outra função, eu utilizo o callable. Só que qual que é o problema aqui dessa função que você consegue já bater o olho de cara e falar, isso aqui vai dar aquele negócio, né? Vai dar aquele negócio fedorento que você conhece. Porque, olha só, eu tenho que tipar essa função que eu tô recebendo aqui. Só que, se eu souber o que é essa função, eu posso colocar aqui no callable, né? Normal, eu posso ir lá colocar, sei lá, eu sei que é uma função que recebe um inteiro. Qual que foi o problema que eu gerei aqui agora? Eu travei essa função IdentityBadge. Então, nesse caso, eu só agora posso receber uma função que recebe um callable que tem um inteiro ali, e aí o retorno é dinâmico, né? Então, o que eu queria simular aqui com você? Eu tô criando uma função que eu não sei qual função eu vou utilizar com ela aqui. Eu não sei qual função vai passar dentro dela ali. Nesse caso específico, eu posso ter um argumento, 10 argumentos, 800 argumentos, eu posso ter argumento variádico, né? No caso, tipo, que varia o tamanho da função, tanto faz. Eu posso receber args e kwargs. Aqui, não me importa muito. E aí, eu já te falei, quando você quer tipar uma função que você não sabe exatamente o que são os argumentos dela, você coloca os 3 pontinhos e isso vira lá qualquer coisa que você receber ali. E aí, eu retorno a mesma coisa aqui, que essa função aqui não faz nada, não sei se você percebeu, né? É uma função que recebe outra função e retorna nada, só pra gente ficar com um exemplo simples, pra gente entender como que isso aqui funciona. E aí, depois a gente passa pros exemplos mais complexos. Mas nesse caso aqui, quando eu utilizar a minha função, ou seja, eu vou passar outra função aqui dentro, olha o que vai acontecer. Aqui eu tenho uma função super simples para representar isso aqui. Essa função, ela soma x e y e ela só recebe argumentos posicionais, por conta da barra ali. Então não posso passar argumentos nomeados aqui. E aí imagine que eu quero
queira passar a minha função dentro de outra função. Ah, mas por que eu faria isso, né, no caso? É exatamente aqui que entraria a closure, né? Ou então, se você estiver montando um decorator, isso aqui é o funcionamento do decorator, só que sem a sintaxe do Python, né? É normal esse aqui. E aí eu passando aqui a minha função dentro dela ali, olha o que é retornado para a minha função. Tá vendo que a minha função aqui, neste momento, ela é add, aí x é um float, y é um float, eu só posso receber argumentos posicionais e ela retorna um float. Quando eu passo essa função dentro de identity bad, ela só sabe o retorno da minha função. Por que ela sabe do retorno? Porque eu passei lá dinamicamente, né, o tipo R aqui. E esse tipo R, aonde que ele foi usado, que foi inferido isso aqui? Dentro deste parâmetro. Então ele é o retorno deste callable. Então agora o type checker sabe inferir que isso aqui é o retorno desta função. Então qual função que eu passar aqui vai ser inferido lá naquele R o retorno dela. E, consequentemente, quando eu pego aqui, ele sabe o retorno nesse momento. Isso a gente já viu, só tô te relembrando. Mas, olha lá, os argumentos da minha função, né, os parâmetros que eu tinha definido, x e y, não foram passados para frente. Isso significa que agora, se eu usasse a minha função add, eu poderia passar qualquer coisa para dentro dela. E isso iria quebrar o meu código em runtime. E o type checker não iria reclamar. Quer dizer, se eu digitasse corretamente, ele não iria reclamar, né? Deixa eu só apagar aquilo ali, ó. Ó, se eu digitar tudo corretamente, o type checker não reclama de nada e ele sabe que o retorno dessa função vai ser um float. Mas a gente, olhando para esse código, já sabe que se a gente executar isso aqui em tempo de execução, né, no runtime, isso aqui vai gerar um erro de essa função só recebe 2 argumentos posicionais e eu passei um monte aqui. Então isso não resolve muito bem o problema. Como que a gente resolveria o problema? Na nova sintaxe, a gente pode receber isso aqui, ó. Né? O P aqui é convenção, tá? Então a gente usa esse nome P para a convenção de param spec. Então quando eu passo 2 asteriscos P, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô declarando um param spec aqui. Esse param spec, ele vai capturar, como eu falei lá em cima, capturar todos os argumentos, todas as posições, tudo da função que eu usar ele aqui. Nesse caso aqui é a mesma coisa do R. Nesse caso eu só troquei os 3 pontinhos para o P que eu tenho aqui. E aí, automaticamente, ele vai já capturar tudo que eu passar para esse callable aqui e no retorno a mesma coisa. Então, olha só o que acontece quando a gente tá lá no multiply lá embaixo, ó. Aqui eu defini outra função, é a mesma coisa do add lá em cima, só que a diferença é que isso aqui faz a multiplicação de x e y. Só pra gente manter os exemplos simples, né? Agora, olha que legal, quando eu passo a minha função dentro do meu identity good, quando eu tenho o meu retorno aqui para variável, olha lá, ó, manteve os parâmetros exatamente igual era a multiply original. Então eu tenho x, que é um float, y, que é um float, e a barra ali falando que aquilo ali, x e y, são só posicionais e ela retorna um float. E aí, se eu chamar ela, como eu estava te mostrando antes, isso não, o type checker não permite que eu passe mais de 2 argumentos. Se eu passar mais um aqui, olha o que ele fala, ó, tava esperando só 2 argumentos posicionais e você passou vários. Inclusive, lá na outra, se eu passasse um argumento assim, nomeado, né, keyword argument, ele não reclamaria, mas aqui ele reclama, porque ele tem a assinatura real da nossa função. Então, olha lá, ó, ele fala, eu esperava mais um argumento posicional, e se a gente colocasse mais um argumento posicional, o que ele vai falar? Olha, não tem parâmetro y nessa função aí no caso. Então, muito legal isso aqui, né? Tá, a gente viu então como que isso funciona. Mas, e se eu fosse fazer um negócio mais complexo? Como assim, por exemplo? Se eu fosse utilizar isso aqui com Closure e com Decorator em geral, né? Closure e Decorator é praticamente a mesma coisa, só mudaria... Quando a gente fala em Decorator em Python, geralmente a gente tá falando daquela sintaxe, que é o arroba, e o decorator em cima de uma função qualquer, tá? Então, é a mesma coisa que, como eu te falei lá no vídeo de Closure, eu explico, só que aqui a gente utiliza a sintaxe original do Python para ter um decorator ali. Então, quando você utiliza essa sintaxe aqui, ó, deixa eu te mostrar aqui embaixo, ó, quando você utiliza essa sintaxe, que é um arroba, e aí o nome do seu decorator em cima de uma função, o Python automaticamente passa essa função para dentro do seu decorator. Então, é como se eu tivesse chamado simple decorator, passando add para dentro do meu decorator. Simples assim. Se você entendeu Closure, você entende Decorator, tá? Depois eu vou te mostrar também o Decorator Factory ali na frente. Então, voltando aqui, no caso do Decorator, olha só um Decorator ruim. É o mesmo exemplo que eu peguei, só para você ver um uso real disso aqui. Esse já é um uso mais real. Lá no outro eu só estava passando dentro da função. Aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou criando uma Closure. Isso o que faz nesse caso aqui? Eu faço a minha função Higher Order Function. Dentro dessa função, eu faço uma Closure. Dentro da Closure, eu executo a função original, passando args e kwargs, ou seja, eu não sei o que eu vou receber nessa função original. Por quê? Porque na hora que eu retornar, que eu usar esse decorator em algum lugar, o que vai ser retornado para mim vai ser esta nova função aqui, e não a função original. E essa nova função agora me permitiria fazer coisas antes
e depois também da minha função original. Então, result, eu poderia fazer coisas, talvez até checar a velocidade ali de execução da minha função, adicionar alguma coisa qualquer que eu quiser ali. Então aqui vai ser um return result. E aí agora eu tenho esses dois espaços aqui, o antes e o depois, para fazer o que eu quiser antes da execução da minha função original e depois da execução da minha função original. Isso aqui foi só um exemplo, deixa eu voltar como estava aqui para você. Só que este decorator tem o mesmo problema. Então se eu decorar qualquer função com este decorator, o que vai acontecer é o quê? Eu tô decorando, o Python automaticamente vai jogar a função que eu tô decorando aqui no func, ele vai ter essa tipagem na hora que eu receber e na hora que eu retornar ele vai ter essa tipagem. O que vai acontecer no final das contas é que eu vou perder a tipagem da minha função original de novo. Esse wraps aqui, eu acho que a gente nunca falou dele, mas só para falar dele para você, é o seguinte, como eu te expliquei, quando eu crio um decorator e eu crio uma closure dentro desse decorator, geralmente o que eu quero é retornar essa closure. Então eu tô meio que trocando a minha função original pela closure, para eu ter aquilo que eu te falei, né? Poder executar coisas antes e depois da minha função, né? Só que o que acontece? Eu tô trocando a minha função por outra função. Então pode ser que eu perca, pode ser não, eu vou perder metadados da minha função. Se ela tiver documentação, tudo que ela tiver ali relacionado aos metadados dela mesmo, da minha função, eu perco. Então, uma boa prática para você criar um decorator no Python é a função que você vai trocar, que aqui eu tô trocando uma função por outra, né? A função que você vai trocar pela outra, você utiliza wraps, ou seja, essa função, ela envolve a função que você queria antes, a função original. Então, ela envolve a função original, então, em teoria, ela tem os mesmos metadados da função original. E esse wraps copia os metadados da função original para essa função aqui, aí fica claramente parecendo que eu estou ainda usando a função original, mas eu estou utilizando uma closure. Voltando aqui embaixo, o exemplo ali daquele decorator estraga as minhas funções, né, como a gente estava falando. Então, se eu olhar aqui e colocar o badge decorator na minha função aqui e na outra, percebe que aparentemente nada aconteceu aqui, né? Só que o que vai acontecer aqui embaixo? A mesma coisa que a gente viu antes. Então, aqui nesse caso, ele sabe o retorno, ó, disso aqui, mas olha só aqui, ó, qual que é a tipagem dessa função? Não faço ideia. Então, se eu passasse lá qualquer coisa aqui, iria gerar aquele mesmo probleminha. Eu não executei nada, né? Deixa eu pegar ali, ó, e executar para você ver, ó, o exemplo 42. Executando, olha lá, ó, quebrou em produção e o type checker não estava nem sabendo do que ia acontecer. E aí, aqui a mesma coisa. Por exemplo, essa outra função, eu coloquei aqui nela um keyword only arguments. Eu já falei sobre isso aqui no canal, tá? Só dá uma olhada, tá entre os últimos vídeos que eu postei. Então aqui, ó, aqui eu tô falando que é positional only arguments, aqui eu tô falando que é keyword only arguments. Isso quer dizer que eu tenho que pôr um nome value igual ao valor aqui embaixo, senão isso não funciona. Mas olha só ele quebrando aqui de novo, ó. Deixa eu voltar essa aqui como tava antes, ó. E aí a gente olha essa de baixo. Tá vendo que ninguém tá reclamando de nada aqui. A minha função continua funcionando perfeitamente. Se eu executar keyword only, só recebe 0 argumentos posicionais, mas você passou um argumento posicional. Porque eu te falei, essa função, ela é keyword only. Então, nesse caso também é a mesma ideia, né? Eu preciso colocar um nome aqui. E eu preciso também que o type checker me informe sobre essas coisas. Como que eu faria? Eu utilizaria param spec, da mesma forma que a gente viu anteriormente. Então, esse simple decorator recebe... Aqui eu troquei a ordem, né? Deixa eu ver se eu troquei. Ó, aqui eu troquei a ordem. Tá vendo que aqui eu tô passando primeiro o param spec e depois o retorno. No outro aqui eu tô passando primeiro o retorno e depois o param spec, tá? Isso foi proposital para você ver que não importa ali a ordem que eles estão ali. Mas no callable importa. Eu coloquei só para eu lembrar de falar isso. No callable, claro que você vai colocar os parâmetros nos locais do parâmetro. Então, o primeiro argumento ali, primeiro argumento de tipo que você passa para o callable são os parâmetros. E o segundo argumento de tipo que você passa para o callable é o retorno, tá? E aí aqui eu tenho exatamente a mesma coisa. O que mudou aqui? Mudou uma coisa importante aqui. Como eu quero agora tipar uma função interna, lembra que eu falei aqui no comecinho com você, ó? É assim, quando a sua função passar dentro de outra função, os tipos... não é essa parte aqui não. Ao capturar a assinatura, você consegue passar os dados adiante para outros locais. Isso que eu estava falando aqui. Então, olha aqui, como que eu passo esses dados para frente, tá? Quando você captura o param spec aqui, no uso da função, o que acontece? O Python, ele vai avaliar na onde você utilizar isso aqui e ele vai capturar esses argumentos. Isso significa que quando eu usar p, que é o param spec.args, ele vai tentar capturar os argumentos que chegarem em args na função que chegar aqui. E quando eu usar p.kwargs, ou keyword arguments, ele vai capturar o keyword arguments dessa função, tá? Essas coisas você tem que usar as duas, beleza? Então isso aqui
aqui significa que você sempre vai ter que colocar args e kwargs e sempre usar p.args e p.kwargs para tipar essas coisas. Não tem como você utilizar só um. A gente pode até tentar, por exemplo, se eu tivesse uma função que eu sei que ela recebe só args, eu poderia tentar fazer isso aqui. Mas aí ele vai falar o seguinte, ó, args e kwargs, os atributos de args e kwargs do parâmetro spec precisam os dois aparecerem na assinatura da função. Então só isso que eu queria te falar aqui, para eu não esquecer de falar isso aqui para você, tá? Sempre que você usar isso aqui, você vai ter que usar sempre os dois, tá? Se você quiser adicionar, como eu te falei, mais algum argumento nessa função wrapper, você pode utilizar concatenate, que a gente já vai ver ali. Então aqui que eu tô fazendo? Nesse wrapper, eu tô executando uma coisa antes de executar a minha função, aí eu pego o resultado da execução da minha função, passando args e kwargs para ela, e aí aqui embaixo eu tô executando alguma coisa depois da execução da minha função e retornando o resultado que a minha função retornou. Então essa função, ela é exatamente o que o nome dela fala, wrapper. Ela só envolve a minha função e ela executa a minha função para eu fazer alguma tarefa antes ou depois da execução da minha função original. E aqui eu tenho que retornar o wrapper, porque o meu decorator vai receber a minha função e vai retornar a função nova que executa a minha função, entendeu? Beleza. E aqui na tipagem, caso você tenha dúvida, quando eu recebo a minha função nesse caso específico aqui, o que eu retorno é uma nova função que tem exatamente a mesma tipagem da minha função original. Então, nesse caso aqui, como eu estou passando aqui o p.args, p.kwargs, eu estou retornando nessa função interna o retorno da minha função, que é este callable aqui em cima, o retorno deste callable ou este callable aqui. Então, este retorno vai se manter na tipagem do retorno e qualquer argumento que eu receber vai ser capturado pelo Python, pelo type checker, no caso, né, e pelo parâmetro spec, e ele vai saber retipar essa sua função nova aqui com os novos argumentos dela, tá? Isso aqui não envolve essa coisa que eu tô te falando, tá? Esse wraps. Esse wraps é mais para metadados mesmo, mas sempre é uma boa prática colocar ele ali, tá? Eu coloquei ele ali justamente por isso, é só uma boa prática. Eu não precisaria desse wraps ali aqui nesse código. Ok, então depois de fazer isso aqui, o que vai acontecer? Ao invés de eu utilizar o Simple Decorator Badge, eu vou utilizar o Simple Decorator e neste outro aqui a mesma coisa. Eu vou utilizar o Simple Decorator e aí a mesma ideia. A gente já falou disso, então eu vou passar rapidão aqui, ó. Nesse caso, minha função retorna int ainda, beleza, add, qual que é a tipagem dela, continua, se manteve a tipagem, maravilha. Aqui eu tenho a mesma tipagem e aqui eu tenho o mesmo retorno. Tá, se eu tentar fazer alguma coisa errada, o type checker vai me alertar? Vai, olha lá, ele vai falar o negócio do positional arguments. Maravilha, se eu tentar... Opa, deixa eu voltar. Se eu tentasse fazer alguma outra coisa aqui, por exemplo, nessa outra aqui, ó, eu conseguiria também ver isso antes de executar o meu código, porque agora o type checker está com a tipagem correta da minha função e se a gente executar, a gente não tem mais erros ali. E ali, ó, isso aqui que eu coloquei foi aquele decorator. Então, ó, add vai ser executada, add foi executada, eu já peguei o retorno no meio dessas duas coisas, e aqui, ó, tá o resultado que eu tô mostrando lá embaixo. Aqui, keyword only vai ser executada, e aqui a mesma coisa, né, no caso. Então, super simples isso aqui, eu acho que dá pra você entender. Se você entendeu já Clojure, você vai entender isso aqui perfeitamente. Agora, concatenate. Isso aqui é meio que misterioso pra mim, porque o que acontece? Geralmente, você não deve misturar sintaxe antiga com sintaxe nova. As PEPs todas falam isso, né? Mas nesse caso, eu não encontrei como fazer isso aqui, tá? Porque eu quero usar parâmetro spec da maneira nova, com a nova sintaxe, mas eu queria também colocar o concatenate. Só que lá na PEP tá escrito só isso aqui, ó. Parâmetro spec e concatenate vão se manter inalterados, porque eles não podem ser expressados pela nova sintaxe. Beleza? Falei, ok, então tá, mas, ó, parâmetro spec, que estão falando ali, é isso aqui, ó. É a mesma coisa que a gente tá usando, só que no formato antigo. Então, assim como a gente viu type var, né, no caso, a gente também tem parâmetro spec que a gente pode criar desta forma aqui. A mesma ideia, tem alguns argumentos que você pode passar aqui para parâmetro spec ali, tudo bonitinho, maravilha. Mas a gente só vai usar a nova sintaxe agora, então não vou nem focar nisso aqui. Só que eu precisava de concatenate, e concatenate começa a deixar o negócio mais complexo, porque o que acontece? O concatenate é dessa parte mais antiga também, mas não tem como expressar isso aqui na sintaxe nova. Então, nesse caso, talvez eles encontrem alguma solução, mas até agora, ao que tudo indica, você vai ter que utilizar importando mesmo concatenate, mesmo com essa nova sintaxe, tá? Eu não encontrei nenhum local falando que isso era uma má prática. Até tentei, busquei nas PEPs, perguntei até pra IA, tá? Tanto o Gemini como o GPT confirmaram isso aqui, né? No caso, que seria, mas eu não confio muito nas respostas das IAs, né? Eu prefiro eu mesmo ver algum texto escrito em algum lugar. Mas nesse caso aqui especificamente, eu não achei. Se você achar alguma coisa falando que é uma má prática, deixa nos comentários do vídeo que eu fixo o seu comentário aí pra todo mundo. Ou se eu achar também, eu comento aqui no vídeo e deixo fixado aí pra você.
Ok, então voltando aqui, para que a gente utilizaria o concatenate? O concatenate, ele vai ter a mesma assinatura, tudo que a gente viu antes, maravilha. Só que imagine que na minha função de wrapper, eu quero colocar um argumento a mais. Talvez eu queira colocar um ID, um nome de um log, qualquer coisa. Quando eu chamar minha nova função, quando eu decorar ela, claro, eu decorei minha nova função, automaticamente ela recebe um novo argumento que eu devo utilizar esse argumento para alguma coisa. Isso pode acontecer em algum local do seu código. Para isso, o que você vai fazer? Você não pode utilizar isso aqui diretão, tá? Você não pode colocar os colchetes aqui e tentar passar isso aqui, várias coisas, mais isso aqui. Não funciona. Então, para você concatenar coisas, você utiliza o concatenate aqui. Então, concatenate, eu tô passando aqui uma string, mais tudo o que a minha função vai retornar aqui. Isso aqui, lembra que eu tô no meu decorator. Então, a minha intenção aqui também importa. Eu poderia tentar fazer isto aqui, nesse local. Só que como a função que eu tô recebendo já vem com os parâmetros fixos, né? Então, não é aqui que eu quero neste código. Neste código, o que eu quero é, na minha nova função, eu quero colocar este whatever aqui para fazer o que você quiser, literalmente whatever. Então, nesse caso, o que você quiser fazer com isso aqui, você pode fazer. Para isso, o que eu tipo? Eu tipo o retorno do meu decorator com concatenate, passo o que eu quero passar para dentro de concatenate, mais o param spec. E aí o retorno ali continua a mesma coisa. Quer dizer, eu não sei, né? Se você for mudar o retorno, pode ser que você mude o retorno também. E aí, aqui é a mesma ideia, né? Eu tenho wraps ali, maravilha, não precisava do wraps ali nesse caso, mas aqui no meu wrapper, eu coloquei aqui um novo parâmetro. Por quê? Se eu não passar isso aqui, a minha tipagem vai ficar errada ali, né? O retorno. Porque eu tô falando ali em cima que eu vou retornar uma string, mais tudo que tinha na função antes. Então aqui eu tenho que usar esse whatever ali no caso. Deixa eu voltar aqui para ver o que eu fiz. Aqui. Então aqui eu tenho que usar esse parâmetro para alguma coisa. E automaticamente, na hora que eu decorar minhas novas funções, elas vão ser forçadas a passar alguma coisa aqui para esse primeiro argumento. E aí aqui dentro a mesma coisa. Só que a única diferença é que eu tô mostrando aqui o valor, né, de whatever simples aqui para você ver. Posso até colocar um sinal de igual ali para você conseguir ver isso aqui. E depois o resto é igual tava antes. E aí aqui eu também tô mostrando o whatever de novo. Então nesse caso, quando eu descer aqui e fazer a decoração da minha função, ó, tá vendo que aqui não mudou nada e aqui também não mudou nada. É a mesma ideia, né? Essas funções aqui são as mais toscas possíveis para simplificar um negócio que já é meio complexo, tá? Mas olha lá, ó, nesse caso aqui, o que acontece? O add result, ele é a função aqui que eu tô decorando ela. Então, se eu decorei ela, presta atenção numa coisa muito interessante aqui agora. Se eu decorei ela e eu tento chamar add com o 1 e 2, né, que seria o x e y, ele não aceita. Então tá faltando mais um argumento posicional na minha função ali, né? Então por isso que eu acho muito legal isso aqui. Então aqui, ó, vou colocar o whatever do add. Whatever. Ah, só whatever tá bom. E aí eu coloquei aqui. Se eu colocasse um tipo incorreto também, ia dar um tipo incorreto. Aqui é a mesma coisa, ó. Nesse caso aqui, mesmíssima ideia. Então eu vou colocar aqui, ó, whatever também, ó. Qualquer coisa. Eu vou mudar o texto aqui só pra você ver. Vou colocar first, vai, só pra gente ver um first lá na frente. E aí aqui eu tô pegando o resultado e executando. Olha a tipagem da função. Ela recebe uma str e depois da str é tudo que word only argument. Beleza. Lá em cima, a mesma ideia. Lá em cima não, lá em cima aqui, né, no add. Nesse caso, a mesma coisa. Recebe um str e depois x e y. Então isso é muito genial, né? Eu gosto bastante disso aqui. Então executando aqui, eu tenho lá o meu 43. Executando, ó lá, eu tenho whatever igual a whatever, add will be executed. Whatever, add foi executado. E ali o resultado de add, né? O de baixo é a mesma ideia, né? Não vou ler ali pra você, mas você já percebeu o que deu ali no caso, né? Eu concatenei um novo parâmetro para dentro da minha função ali, e aí eu faço o que eu quiser com ele. Agora, no nosso terceiro exemplo, esse terceiro exemplo aqui, ele vai ser, eu até brinquei aqui, né? Um micropydentic mais pobre aqui. Porque aqui eu vou criar uma decorator factory. Qual que é a diferença de decorator com decorator factory? Decorator factory cria um decorator. Então é um decorator, em resumo para você, que você passa configurações para dentro dele. Então ao invés de você chamar desta outra forma aqui, que eu tava aqui, ó, tá vendo que isso aqui é um decorator, isso aqui é um decorator. Nesse caso, ao invés de você chamar assim, você vai ter que colocar os parênteses e passar alguma coisa dentro ali. Por quê? Isso aqui é uma... eu escrevi aqui, ó. A decorator factory é um decorator que recebe argumentos, ou seja, ela é um decorator com uma camada a mais de funções. Então, como eu ainda tenho que... Primeiro, eu tenho que configurar o meu decorator, depois criar o meu decorator, depois meu wrapper, e depois executar a minha função, nesse caso específico eu vou ter uma função para criar o decorator e todas as configurações, outra função que vai ser o decorator, outra função que vai ser o wrapper, e aí sim eu executo a minha função. Então, nesse caso aqui, ó, a estrutura é o seguinte, a função factory recebe os parâmetros e devolve o decorator. O decorator recebe a função alvo e devolve o wrapper. O wrapper envolve a função alvo
executando a lógica extra antes e depois dela, se você quiser. E aí o fluxo completo aqui ficaria decorator factory, que é a minha factory de decorator, o decorator, wrapper e a sua função. Se não houver factory, o decorator puro, como eu te mostrei antes, ele é chamado assim, decorator, wrapper e a sua função, como a gente estava vendo anteriormente. Aqui eu tenho uma camada a mais. Isso aqui é o seguinte, aqui o negócio vai ficar um pouquinho mais complexo, mas eu espero que você entenda isso aqui perfeitamente, ó. Isso aqui é a tipagem do decorator que eu tô criando aqui. Por que eu fiz isso aqui? Porque a tipagem de um decorator, como eu vou ter uma função a mais ali no caso do meu decorator, essa função a mais, que é a minha factory, ela vai precisar retornar a tipagem do meu decorator. Então qual que é a tipagem de um decorator, né? Se você entendeu bem como que ele funciona. Um decorator é uma função que recebe uma função e retorna outra função. Simples assim. Então, como que eu tipo isso no caso dos callables, né? Vamos olhar aqui, depois a gente olha aquelas outras coisas ali, tá? Eu tenho um callable, então é o decorator que eu tô criando. Esse callable recebe no primeiro argumento dele outro callable, que vai ser a minha função, com parâmetros e retorno. Só que este decorator, ele retorna outra função que, por sinal, tem a mesma assinatura da função que ele recebeu. Se você não tiver mudado ali com concatenate, alguma coisa, você recebe a função, você vai retornar outra função, mas as assinaturas das duas funções batem. Então é simples assim, tá? Eu quis tirar isso aqui, porque quando eu ponho isso aqui no código, onde eu tô usando isso aqui, ó, no retorno da minha decorator factory, o que acontece é que vai muito pra frente e quebra a linha e fica difícil de ler o código, por isso que eu tirei. E aí, de quebra, a gente já vê um type alias genérico que recebe um param spec. Então, olha lá, ó, eu tenho um type alias aqui criado, esse type alias eu chamei de D de decorator, pra ficar menor o nome, e aí aqui eu tô recebendo o param spec no type alias e tô passando o retorno também. Por quê? Porque eu preciso de passar isso aqui pra dentro do meu callable aqui e aqui, nos dois lugares ali. Ok, este outro aqui, isso aqui vai depender da lógica, tá? Isso aqui vai ser tipagem mesmo, que a gente vai checar. Mas vamos olhar aqui pra baixo. O meu validate types, a minha intenção é a seguinte, eu vou decorar alguma função e nessa função que eu decorar, eu vou passar tipos dos parâmetros. Então eu passaria lá, x é um inteiro, y é um inteiro. E aí passei essa tipagem, na hora que eu decorar, eu crio o decorator, e aí eu já tenho a tipagem aqui em cima, que eu tô recebendo aqui, ó, no caso, ó. E aí tá vendo aqui que isso aqui pode ser types, né? Então isso aqui pode ser um tipo qualquer ou uma tupla de tipos. Por quê? Porque eu vou utilizar instance com isso aqui para checar a tipagem lá para baixo. Então aqui eu tô recebendo os tipos e retorno o decorator. Aqui no decorator é a tipagem mesmo que eu tenho aqui. Tá vendo que eu tô recebendo no primeiro parâmetro a minha func lá, então é um callable que recebe P e R, maravilha, e eu tô retornando a mesma coisa que eu falei ali na tipagem. Então eu tô retornando um callable que recebe P e R. Aí aqui, o que eu fiz? Eu utilizei o inspect signature para inspecionar a assinatura dos parâmetros da função. Então isso vai ler os nomes dos parâmetros da função original, que é func. Então inspect.signature, maravilha. E aí eu mantenho isso aqui, porque isso aqui vai me ajudar depois a eu checar os argumentos da função ali. Aqui embaixo, eu tô fazendo o wrap, bonitinho, maravilha, e aí passando a minha func aqui, só para passar os metadados para esse wrapper aqui. E aí aqui a mesma ideia lá que a gente viu antes, tô passando args e kwargs e retornando o que a minha função original retorna no R aqui. Ok. Isso aqui que eu tô fazendo, liga os args e kwargs aos nomes dos parâmetros. Uma forma mais simples de você entender é como se eu estivesse ligando os parâmetros aos argumentos. Então, o nome dos parâmetros aos valores desses parâmetros, no caso. Então isso aqui faz isso aqui, tá? Não é perfeito, isso aqui não tá, assim, pode dar errado, se eu tiver argumento padrão, tem que fazer outra lógica aqui, eu não tô preocupado com isso, eu tô preocupado mais com a tipagem, pra te mostrar a tipagem aqui. Mas como sempre, eu quero fazer alguma coisa pra você ver que isso não é inútil, eu tô fazendo isso aqui pra você ver alguma coisa, algum código qualquer. Aqui, o que eu faço? Eu passo nos argumentos, que eu fiz o bound aqui, então, por exemplo, nesse caso aqui, eu vou ter um dicionário que vai ter x, que tem o valor tal, valor 1, y tem o valor tal, valor 2. E aí que eu tô pegando aqui nesse dicionário os itens, e aí eu pego o nome do parâmetro e o argumento. O argumento é o valor, então o nome do parâmetro e o valor do parâmetro. Ok, se o parâmetro não estiver definido em types, o que é types? É o que eu recebo aqui, ó. Então se eu não tiver um parâmetro qualquer aqui, este parâmetro que eu recebi, eu não vou checar ele, eu vou entender que você não quer checar ele. E aí eu continuo pro próximo. Se tiver, eu passo aqui pra baixo, e aí eu pego o tipo que eu queria para este parâmetro ali. Eu vou te mostrar ali embaixo, vai ficar mais fácil. Por exemplo, se eu falei que x tem que ser inteiro, aqui eu tô pegando o inteiro
que é para este tipo aqui, para esse X aqui, né? E aí eu checo se o X ou Y é uma instância de tupla. Por quê? Porque o instance, ele pode receber uma tupla de tipos. E aí, se eu estiver fazendo isso, o que eu vou fazer? Isso aqui é mais para minha mensagem ali que eu vou dar depois de erro. Porque aqui, ó, eu vou separar todos os argumentos por vírgula e vou pegar os nomes dos tipos. Então, no final das contas, eu quero formar uma mensagem falando, olha, X precisa ser do tipo, sei lá, int, str, ou aí no final aqui eu fiz um split para pegar o último vírgula ali. E aí, nessa última vírgula, eu troco ela por ou, né? Porque aí eu falo, tipo, pode ser uma string, um inteiro ou o último tipo. Ou se não tiver aqui o último tipo, né? Aí eu vou falar, precisa ser do tipo string. Então, se não for uma tupla, aqui eu pego só o nome do tipo e eu mostro aqui embaixo. E aí, se o argumento ali, o valor do argumento não for do tipo que eu passei aqui dentro, aí eu levanto um type error em tempo de execução mesmo. Então, na hora que eu estiver executando o código, se der algum erro no tipo, eu levanto o erro. Se não der nenhum erro, eu retorno a minha função executada, retorno o wrapper e retorno o decorator, tá? Então aqui eu tenho uma camada a mais, como eu te falei, por isso que eu tenho que retornar o decorator também na minha factory. E aí lembra que eu te expliquei, a factory, ela tá criando um decorator. Então quando você cria esse decorator, você vai retornar esse decorator sem executar, e aí o Python automaticamente, na hora que ele vê isso, ele vai falar, beleza, isso é um decorator, eu tenho que passar uma função para dentro dele, e aí ele passa a função e o resto funciona igual estava antes. Então aqui as nossas funções mais toscas do planeta aqui, só que checando a tipagem. Então aqui, como é que eu faria para usar o meu decorator? Validate type. Eu passaria aqui x, que precisa ser do tipo int, e eu passaria aqui o meu flow, o meu y aqui no caso. Deixa eu só ver aqui o que... Ó, aqui eu coloquei errado, eu coloquei 2 pontos, é igual. Aqui não é tipagem, tá? Isso aqui é em tempo de execução mesmo, então vai ser igual aqui. Beleza. Então passaria ali, o meu x é do tipo int, né? Aqui tá batendo a tipagem, tá? E isso aqui você vai utilizar no local onde você não sabe perfeitamente os tipos, né? Nesse caso aqui não faz muito sentido. Mas só pra você entender, eu também posso passar uma tupla de int ou float. Nesse caso eu vou manter um float só pra gente ver o erro que eu vou ver lá na tela quando eu decorar essa função aqui. Então vamos executar o exemplo 44. Executando, ó, y must be of type float. Viu aqui? Se eu tivesse 2, que eu tava falando lá antes, né? Se eu tivesse tipo str ou float, eu vou executar y must be of type str or float. Se eu tivesse 3, daria também, por exemplo, sei lá, vou colocar um set aqui, executando, ó. Olha lá, ó, precisa ser do tipo set, vírgula, str, ou, tá vendo? O último ou foi aquela lógica que eu fiz ali. Então, voltando aqui, eu vou manter como tava antes, né, que vai ser int ou float, e aí ele vai passar a funcionar, porque o inteiro passa ali bonitinho. Maravilha. Aqui embaixo a mesma ideia, se eu tipar isso aqui errado, no caso, né, se eu mudar o tipo aqui para um inteiro ou qualquer coisa e executar lá o código, o value must be of type int, precisa ser do tipo int. Beleza? Eu tô checando em tempo de execução os tipos que eu tenho aqui. Geralmente você vai utilizar essas coisas num lugar onde você não sabe precisamente os tipos, né? Como a gente já viu isso anteriormente, tá? Isso aqui eu fiz só para testar toda a função mesmo, né? Fazendo assim, eu tenho 2 argumentos só posicionais, inclusive eu poderia fazer aqui, ó. Eu acho que aqui não dá, aqui tem que ser nomeado, né? Mas aqui embaixo, ó, eu tô colocando 2 argumentos só posicionais, aqui tanto faz o que eu colocar aqui, e aqui um argumento keyword only. E aí, para testar isso daqui, eu coloquei lá embaixo, só exibir os valores aqui embaixo, e aí aqui embaixo, ó, olha só, a minha função tá decorada, ela manteve a tipagem perfeita dela, essa outra função tá decorada, manteve a tipagem perfeita dela, e essa outra função tá decorada e manteve a tipagem perfeita dela também. Os retornos também, ó, isso aqui retorna uma string, isso aqui retorna um str, isso aqui retorna um int. Deixa eu ver ali, o ed é int mesmo? É int mesmo. Então, maravilha, basicamente isso aqui que eu fiz aqui, tá? Só pra relembrar aqui pra você o que eu fiz, só pra você tentar entender isso melhor, nesse caso eu recebi o parâmetro spec aqui, mas minha intenção de usar o parâmetro spec é aqui no wrapper. Por isso que eu recebi ele lá em cima e vou usar ele lá embaixo. Maravilha. Então isso aqui a gente já viu. Retorno, mesma coisa. Aqui eu tô forçando, não sei se deu pra perceber, os 2 asteriscos ali, eu tô forçando keyword arguments. Então aqui eu só posso receber argumento nomeado aqui. Por quê? Porque eu quero receber x deve ser do tipo tal, y deve ser do tipo tal, só o nome do argumento e o tipo que eu quero receber dele ali. Aqui a gente já falou, isso aqui ele é um type alias genérico que recebe um parâmetro spec, então eu tô passando o parâmetro spec que eu recebi aqui pra lá, maravilha. Aqui a mesma coisa, que eu acho que não tem dificuldade. Isso aqui eu tô pegando os parâmetros, aqui dentro eu tô pegando os argumentos aqui da função. Nossa, fugiu a palavra completamente. Aqui eu tô fazendo um for nos parâmetros e nos valores dos parâmetros. Aqui eu tô pegando o tipo que representa aquilo. Aqui eu tô formatando a mensagem de erro de alguma forma. E aqui embaixo, finalmente, eu tô checando se aquele valor é do tipo que eu informei no decorator. Se não for, eu levanto uma exceção. Se for, eu continuo a execução do código aqui, tá? Você não vai sair utilizando esse aqui, porque você já tem o Pydantic. Então utiliza lá o Pydantic, não isso aqui. Mas foi só um exemplo para você saber o que você pode utilizar aqui. No final das contas, quando tá
tudo certo, a função executa perfeitamente, ok? Então, isso aqui foi ParamSpec, ou Parameter Specification, com Concatenate. Espero que você tenha gostado e tenha explodido a sua cabeça aí o que você pode fazer com essas coisas. Eu te vejo na próxima aula. Um abraço.